Boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Um ótimo domingo, uma semana abençoada para vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, né? Eu também estou. Dormiram bem? Eu não dormi. Ontem eu fiquei sentado no malvito, né? E pior que ontem a minha esposa que diria, eu era que não queria terminar, mas eu estava agoniado. Por fim, eu não nem prestei atenção na administração direito. Até uma parte foi bem depois. Não, eu pedi a noção, a dor era tanta que me tirou minha atenção da pregação, mas eu vi o vídeo hoje. Os cortes não foi completo, mas foi bom, eu gostei da pregação. Meu neto, ele tem 13 anos, está começando agora, está aprendendo. Então, eu deixei lá, hoje eu vou colocar no TikTok, está no meu status também, no Zap, incentivar o menino. Ensine teu filho, não é meu filho, é nem neto, né? Teu filho no caminho que deve andar, nem depois de grande virar dele. Que Deus abençoe ele, nunca passe desse caminho. Quero agradecer vocês que têm me incentivado, têm me passado mensagens. Que Deus os abençoe. Vamos começar o vídeo. Pai, obrigado pela noite, obrigado pelo dia, obrigado pela família, pelo alimento, obrigado por essa família abençoada das redes sociais que me deu. São presentes do Senhor na minha vida. Obrigado pela luta, pela tempestade, pelo deserto. Obrigado por ser Deus Santo, não desistir nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Tenho falhado, tenho entristecido, Senhor, com minhas falhas, também a minha parentela e da minha casa tem entristecido, Senhor, que temos falhado, Pai. Nos perdoa, Pai. Pai, fala conosco hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Também no livro do Juízes, capítulo 20. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor na nossa. Amém. Irmão, livro, carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Ora, o Deus da esperança vos escolhe tudo, vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela vontade, pela virtude do Espírito Santo. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em paz e crença, para que abundeis em Espírito, para que sobejeis em Espírito, que o Senhor te encha de paz e alegria, de gozo e alegria, é festa, é canto, é louvor, é adoração, paz, é ter paz consigo mesmo, paz com Deus, paz com os homens, isso é a paz, e crer, é acreditar naquilo que nós não vemos, naquilo que, nas promessas, crer no futuro melhor para o nosso país, para a nossa família, tudo isso sobre o poder, sobre a graça do Espírito Santo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Vamos agora para o livro dos Juízes, no capítulo 20. Eu acho um pouquinho complicado, a partir do capítulo 18, eu acho um pouquinho complicado. Leio, medito, procuro entender, mas ainda não consegui discernir direito. Eu vou falando devagarzinho, porque eu entendo. Nós vimos que Levita, né, um homem, que Levita da tribo de Judá, que foi, a sua concubina saiu, se apartou dele, foi embora para casa do pai,
Ele foi atrás, se alegraram. À madrugada ele volta, à tarde ele volta. À noite ele acha abrigo ali nas tribos de Benjamim. Um homem que vai chegando do trabalho, ele leva a tua casa, dá repouso a ele, dá noite de repouso. Mas ali tinha homens, filhos, homens perversos, homens maus. A Bíblia fala, filho de Belial, você, filho de Satanás mesmo, que tentaram violar aquele homem. Mas o dono da casa fala que tem uma filha virgem, que é a mulher dele. Eles pegam a mulher do homem, tira para fora e abusa dela a noite toda, ela morre. O homem, marido da mulher, ele despedaça ela em 12 partes, depois cada divisão da tribo põe uma parte dela. Eles julgam, agora eles vão vingar o traje, a violência que fizeram ao levita. Muitas vezes a vingança não é boa. Nós vimos esse dia no livro de Romanos, a vingança pertence a Deus. Põe a sua ira, fique com raiva, fica triste, chore, mas não vingue. Deixe o juízo para Deus, Deus é o juiz. A vingança é dele. Nós vimos, vai ser quinta-feira, essa mensagem não está no Messenger. Então, a vingança muitas vezes traz arrependimento. Eles vingaram. As outras tribos se vingaram, destruindo a tribo de Benjamim quase toda. Ficou pouca gente, não ficou mulher. Agora, como fazer? Só orar a Deus, agora a resposta, esperar a resposta de Deus. O tempo dele, o tempo de Deus. O tempo de Deus temos que arrepender. Foi ministrado ontem aqui através do meu neto. Não é o tempo nosso, é o tempo de Deus. Uns têm que sofrer o dano, outros têm que ser curados do mal que foi feito. E o tempo é de Deus, não é o nosso tempo. Muitas vezes nós queremos vingar de alguém no nosso trabalho, até na nossa família mesmo. Na escola nós vamos passando pessoas que nos fazem mal, ou tentam fazer o mal. Nós queremos vingar. E nós muitas vezes saímos perdendo, ou sempre saímos perdendo. Porque a vingança não é de Deus. Por estar no mês, quem tem o meu mês, vai entender o que eu estou falando. Nós temos que entristecer, não é necessário ficar triste pelo dano que nos causou, mas perdoar, pedir a Deus que entre em providência. Nós falar para o Senhor, só a vingança do Senhor, o juízo é do Senhor. E nós vamos aprender durante toda a Bíblia que essa parte de julgar, de vingança, essa parte de juízo pertence a Deus, não pertence ao homem. Que ele é o juiz. Ele não dá nem mais, nem a menos, nem menos do que o seu erro. Ele não vai cobrar mais nem menos. Ele vai cobrar de acordo com a sua dívida. E muitas vezes o homem, na sua arrogância, no seu coração duro, ele cobra além daquilo que é devido. Nós vamos entender quando o levita vê o que foi feito a sua concubina. A violência até poderá tanto virar raiva, que ele despedaça a mulher em 12 partes e vai colocar na divisão de cada tribo. Agora o homem, as outras tribos vão vingar dos seus irmãos o que fizer de mal para aquele levita. E nós vamos ver que quase toda a tribo Benjamim foi destruída. A vingança, o juízo, a sentença é de Deus. Nós não devemos dar sentença a ninguém, julgar ninguém. É triste, a gente tem uma perda, é triste.
mas ela é necessária muitas vezes. Se nós formos meditar na leitura, em toda essa parte nós estamos, ela, a mulher, ela errou. Ela largou o seu companheiro, foi para casa do seu pai. Mas aí, onde eu falo, o juízo não é meu, não é seu. Nós estamos aqui para ler e aprender, estudar, meditar para que nós não venhamos fazer nada errado. Não vamos julgar segundo o nosso coração, a nossa mente, mas deixe o juízo para Deus. Vamos procurar entender por que aconteceu tudo isso. Permissão de Deus? É. Se não fosse permissão de Deus, ela não fugiria dele, não é necessário de buscar. Se ele ouvisse, se ele não desse ouvido ao sogro, viesse na madrugada, talvez à noite ele estava em casa. Então é coisa que ele deve interpretar, não segundo a gente, colocar na mão de Deus, para que ele nos ensine, nos instrui a entender o que a palavra quer falar conosco. Porque nós não somos juízes. Nós não sabemos julgar nem a nós mesmos. Muitas vezes nós erramos até na nossa casa, julgamento que a gente faz com nossos filhos, nosso cônjuge. Então tudo nós devemos entregar na mão de Deus. Vamos ver o que aconteceu aqui, o que está escrito. Então todos os filhos de Israel saíram a congregação, se juntou perante o Senhor em Mispa, como se for um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade. E os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem, levita, marido da mulher, que fora morta, e lhe cheguei com a minha concubina de Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa à noite, e tentaram matar e violar a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fiz-a em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício em Israel. Eis que todos os filhos de Israel dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua casa, porém isto é o que faremos em Gibeá. Procedemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens, de cada 100, 100 de cada 1.000, 1.000 de cada 10, 1.000 para proceder, providenciar mantimento para o povo, para que venham ele a Gibeá e a mim, e façam conforme toda a loucura que tem feito a Israel. A vingança custa caro. Olha o preço que quiser pagar. Para uma das demais tribos, as outras tribos onde eu tive parado, para trazer mantimento, uma guerra onde eu tive perda. É o nosso juiz, é o juiz do homem. Então, o homem tem um coração duro, o coração do homem é pecaminoso. Não devemos entregar tudo na mão de Deus. Às vezes as pessoas falam: você tem um sangue frio. Não é o meu caso. Que muitas vezes eu sou frio. É sangue frio. Deus faz da maneira dele, faz o que é melhor. E que houve perda, tanto para as 11 tribos, como para a tribo de Benjamim, por causa de um erro. Talvez um erro no juízo, o erro que os homens de Gibeá fizeram, da tribo de Benjamim,
fizeram com aquele homem, tudo gerou morte, gerou conflito. É assim que acontece conosco. Se nós não pensarmos, não colocar, esperar uma resposta de Deus, só vai ter perda, vai ter mágoa, tristeza, talvez que nunca conserte. Nós vemos hoje o mundo, ele vive em guerra. O mundo praticamente não tem paz. Nós vemos país lutando contra país. Nós vemos aí no meio, no Brasil, quantas facções, né? Quantos criminosos aí fazendo mal a pessoas de bem. E assim é o coração do homem. Homem que se acha melhor que os outros, acha que é certo, que é bom tirar a vida dos outros, que é bom tirar os bens de outros. Pessoas que se enriquecem fazendo mal para os outros. Empresas que crescem, prosperam, não pagando o que é devido. Mas o juízo é de Deus. Você vai encontrar a resposta para essa roupa que eu falei lá no livro do apóstolo Tiago, já chegando depois de Hebreus, primeiro depois de Hebreus. Então tudo tem a resposta de Deus. É o tempo, esperar por ele, como foi falado ontem através do meu neto. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo, esperar. O tempo de Deus não tem a paciência. Há um tempo para uma coisa eterna, um tempo eterno para cada coisa nessa terra. E o tempo é de Deus. Que Deus abençoe. Essa é a mensagem do livro de Juízes. Capítulo 20, amanhã nós vamos encerrar mais um livro de Juízes. Aí até de Gênesis até Ruth já está encerrado. Amanhã. Que Deus abençoe. Tenha um bom domingo. E vamos orar. Pai, obrigado por mais um vídeo. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Eu sei que a palavra do Senhor é uma faca de dois gumes, Pai. Eu sei que ela renova cada dia. Talvez amanhã, quando nós estivermos meditando nesse livro, eu fale outra coisa conosco, ao nosso coração, Pai. O importante, Pai, é que nós vamos aprender do Senhor. Pai, eu coloco cada um dos teus filhos, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, de peleja, Pai, que das redes sociais, coloco nas tuas mãos, Pai. Sabe as lutas, as dificuldades, a necessidade de cada um deles. Cada um de nós temos, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que os abençoe, fortaleça, que saúde, nos dê sabedoria da tua palavra, para nós podermos, Pai, fazer a vontade do Senhor não a nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais um vídeo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a profecia da vida para se cumprir é a volta de Jesus Cristo. Ele está voltando. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, Jesus te ama, eu também te amo. Vamos preparar para encontrar com o nosso Rei da Glória. Um abraço, irmão Jorge.